Vamos abrir a palavra em Salmos de número 15. Salmos de número 15, vamos ler a partir do verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou ao repróbaro, mas honra os que temem ao Senhor. E o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Amém? Então, o salmista aqui, ele começa com uma pergunta muito preciosa, e nós precisamos que o Senhor realmente nos ajude. Os Salmos de número 15, nós lemos. Então esse primeiro versículo aqui, o salmista começa: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem há de morar no teu santo monte? Então ele começa com uma pergunta muito prática e precisa. E nós, nos dias de hoje, nós devemos também ter esse mesmo sentimento. Senhor, como é que eu vivo uma vida diante do Senhor? Não é? E o que me chama a atenção é a resposta de Deus. E é o verso 2 que nós vamos estudar ele um pouco. O verso 2, a resposta do Senhor fala assim: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Então esse verso 2, ele nos chama a atenção, porque ele é a resposta de todos os outros versículos, né? O que vive com integridade. A palavra integridade, ela significa gratidão. Então nós poderíamos colocar aquele que vive com gratidão, né? Gratidão a Deus, né? E pratica a justiça, e de coração fala a verdade, né? Então isso me chamou muita atenção, e a gente vai andar um pouco hoje falando sobre a justiça. Porque, irmãos, nós não temos justiça, né? Nós, por natureza, nós somos injustos. E a Bíblia é muito clara em dizer que viver com gratidão é você ser grato por alguma coisa que você recebeu, né? Alguma coisa que você recebeu e estima muito. Então você tem gratidão por aquela pessoa que fez algo por você, né? Então o primeiro ponto aqui é o nosso viver, viver em gratidão a Deus pela obra que Cristo fez por cada um de nós, porque sem ela nós não teríamos condições de estar na presença de Deus, né? Então vamos andar um pouco em Romanos, para nós ver algumas verdades da palavra de Deus sobre a justiça. Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do verso 10. Vamos ver como é a nossa condição
humana, né? Como é que nós, naturalmente, qual é a nossa natureza? E a partir do verso 10, ele nos fala assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então vamos por verso aqui. Então esse primeiro verso já nos dá um susto, porque no Salmo de número 14, né, o Senhor olha lá do céu para ver se há na terra um justo, e ele não encontra nenhum sequer, nenhum que busque a Deus. E aqui ele já começa, por que ele fala? Porque está escrito, porque lá no Salmo 14 nós já vimos, se os irmãos forem lá, os irmãos vão ver essa mesma descrição aqui de Romanos, né, lá nos Salmos. Então ele começa dizendo, como está escrito, não há justo nenhum sequer, né? O justo significa que aquele que é justo, ele faz justiça, né? E Deus olha e não vê, e não há nenhum justo. E o verso 11 fala assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? Então aqui há uma descrição do homem natural. Então todos nós aqui temos plena consciência, porque a gente já tem estudado a palavra de Deus e a gente tem visto a obra que Cristo realizou por cada um de nós, né? Nós não tínhamos condições de estar diante de Deus, e Cristo fez uma obra perfeita para a nossa justificação, né? Então, a partir desse momento, então nós já não nos enquadramos mais nessa condição. Por quê? Porque nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Cristo. Não temos mais a velha natureza em nós, né? Agora nós temos condições de negar-nos essa natureza e buscar a mente do Senhor para nós. Então esse versículo, essa parte da palavra de Deus, se nós firmarmos os nossos pés no Senhor, o que vai acontecer? Já não vai fazer mais parte da nossa vida, né? Mas para isso nós precisamos o quê? Firmar os nossos passos no Senhor, tomar posse da obra que Ele realizou por cada um de nós, e assim vivermos a vida como o Senhor assim determinou, né? E aí ele vai mais um pouco agora a partir do verso 22 desse capítulo 3. A partir do verso 21, aliás. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Então, irmãos, aqui nos fala plenamente, pela fé nós tomamos posse da obra de Cristo. Então, quando nós tomamos posse da obra de Cristo em nossas vidas, o que acontece? A justiça de Deus passa a viver em nós. Porque lá em João, nós não precisamos ir lá, mas em João, capítulo de número 15, 16, aliás, a palavra de Deus disse que quando viesse o Espírito Santo, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em Deus. E agora ele tem condições de crer em Deus, porque Cristo fez uma obra perfeita.
Da justiça, porque Jesus Cristo iria para o Pai. Então, a obra de Cristo foi perfeita, foi aceita por Deus, né? Então, nós recebemos a obra de Cristo em nós. Então, essa justiça habita em nós agora, né? Então, ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque a natureza que nós herdamos de Adão foi condenada, foi cumprida na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós nos apropriamos da obra de Cristo, a justiça de Deus permanece em nós. Por isso que no Salmos 15, 2, ele começa com vivermos com gratidão, porque nós recebemos uma obra perfeita, nós recebemos um presente de Deus para cada um de nós. Então nós temos condições de viver com gratidão. E podemos viver também com justiça, porque o Filho de Deus habita em nós, né? Então nós temos a graça do Senhor vivendo dentro de nós, né? Vamos voltar um pouquinho aqui para ver como que nós podemos, qual é o nosso andar agora em diante. Romanos mesmo, capítulo 1, o verso 16 e 17, nos fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, né? Então, irmãos, aqui nós temos a garantia de que a resposta que Deus deu ao salmista, Ele está realizando em nossas vidas hoje. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Né? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, né? E o Senhor Jesus, lá em Evangelho de João, capítulo 14, 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando nós temos a justiça de Deus vivendo dentro de nós, nós vamos poder falar a verdade. E não vai ser uma meia verdade, porque nosso coração vai estar repleto de Cristo. Então nós temos esse caminho dentro de nós, então nós vamos ter condições de falar a verdade, né? Então, como isso traz um peso para nós, né? De que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o que nos ganhou, é o que nos comprou, né? Para vivermos não mais para nós, mas viver para Deus. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos ver um texto de Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. Vamos ler o verso 20. Amém? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito
a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Né? Olha que afirmação que o próprio Senhor Jesus diz, né? Porque ele viu que os fariseus, eles viviam e ensinavam, e o próprio Senhor disse, vocês podem prestar atenção em tudo o que os fariseus falam, porque eles estão lendo a palavra, mas vocês não imitem os atos deles, porque eles falam e não fazem, né? Só que eles mostravam a justiça da lei, né? E próprio Paulo, ele chega a falar, quando ele dá um testemunho de que ele era de Hebreus, ele chega a falar, quanto à lei, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então ele vivia a justiça que há na lei, mas a justiça que há na lei, ela traz uma condição para nós, que nós não temos condições de cumprir essa lei, né? Então ela mostra para o homem que não há condição. Então por isso que o Senhor Jesus disse aqui, se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, que é aquela que os fariseus ensinavam, nós não entraríamos no reino do céu. Por isso que agora nós podemos entrar no reino dos céus. Por quê? Porque nós recebemos a justiça de Deus. A obra de Cristo foi realizada em nosso benefício. Agora então nós podemos claramente viver esse tempo com o nosso Senhor, né? Então, irmãos, como isso precisa estar muito claro em nossas vidas. Para quê? Para que nós realmente não nos apoiemos na nossa justiça, mas na justiça que vem da obra de Cristo, né? Por cada um de nós. Vamos mais um pouquinho a Efésios. Efésios vai nos explicar como é que nós devemos viver a nossa vida, como é que nós devemos andar o nosso dia a dia, que justiça é que nós devemos ter, né? Efésios de número 4. Efésios 4, a partir do verso 17. Ele nos fala assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andastes os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que viviam pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos parar um pouco por aqui. Então aqui ele traz, primeiramente, o Espírito Santo traz a nós como é que nós éramos antes de conhecer o Senhor, né? Nós andávamos nos nossos próprios pensamentos, nós fazíamos com a nossa vida aquilo que nós achávamos melhor, né? E nós só colhíamos coisa para nos envergonhar. Nós seguíamos o nosso coração, mas o nosso coração nos levava a pecar cada vez mais. Mas aí ele chega no verso 20 e coloca o mais: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Então, colocando aqui que Cristo
não é uma doutrina, Cristo é uma pessoa. Então nós estamos aprendendo uma pessoa, né? E aí ele segue falando: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E esse versículo aqui, número 20, nós nunca vamos poder dizer que nós não aprendemos, porque todos nós temos aprendido, a palavra de Deus tem sido aberta a cada um de nós e mostrado como é que nós devemos aprender. Tudo aquilo que nós fomos instruídos, falando da verdade em Cristo Jesus, né? Mas ele prossegue ainda falando assim, no verso 22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, né? Então aqui ele fala: e vos revistais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, quase que não precisa quase que nem explicação aqui, irmãos, né? Porque recebemos a graça de Deus. O verso 22 fala que nós fomos despojados do velho homem, fomos despojados da natureza, aquela natureza que era contrária ao Senhor, a natureza que nós só fazíamos coisas injustas, nós não tínhamos condições de fazer coisas justas, né? Então no verso 23, ele fala que nós renoveis no espírito do vosso entendimento, né? Por que no espírito do nosso entendimento? E aqui o espírito está com letra minúscula, falando do nosso espírito. E vos renoveis no espírito, né? Falando que nós, quando recebemos Cristo em nossas vidas, nós recebemos vida no Espírito, né? Para que então nós pudéssemos receber o Espírito Santo vivendo dentro de nós. E aí ele chega no verso 24: e vos revistais do novo homem, agora criado segundo Deus. Agora esse novo homem tem condições de viver em justiça. Por quê? Porque ele não vive mais ele, mas vive a vida de Cristo. Então agora nós podemos viver em justiça, retidão, que procede da verdade, né? Lembra lá que eu falei que o Senhor Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então essa verdade agora vive em nós. Por quê? Porque lá no verso 20, fala que mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Nós aprendemos uma pessoa, né? Então essa pessoa vivendo dentro de nós vai fazer com que nós possamos viver a vida dele, não mais, como diz lá em Gálatas: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. É isso que o Senhor quer que todos nós aprendamos, né? A experiência de Paulo, que o Senhor deixou registrado para ser a experiência de todos os cristãos, né? Porque em Efésios mesmo aqui fala, Efésios 4, veja o verso 12, nos fala assim, que o verso 11 nos fala que os
Deus nos deu pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres. E o 12 fala assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós estamos aprendendo uma pessoa, agora essa pessoa precisa ser manifestada a todos nós, a todos nós, para que todos nós possamos então ter essa expressão da glória do Senhor. Agora veja o verso 25. A consequência de nós estarmos aprendendo uma pessoa, a consequência de nós nos revestirmos desse novo homem, que se renovou a nós, e agora como nós podemos viver em justiça, que procede da verdade. A consequência dessa vida em nós, ela é expressada no verso 25, falando assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então veja, irmãos, as consequências daqueles que vivem a vida de Deus, a vida com o Senhor Jesus, Então isso é uma do trabalhar do Espírito em nós, A justiça, antes, quando nós só falávamos mentira, agora nós temos condições de falar a verdade. Antes quando nós... E aqui a palavra é tão preciosa que ela diz: você não pode se irar mais, mas ela fala assim: irai-vos e não pequeis, porque o Senhor sabe que nós ainda vamos nos irar muito, mas ele fala assim: irai-vos e não pequeis. Porque como é que a palavra diz? Você pode se irar, mas você não peque. Como que pode isso, A resposta é muito clara aqui, irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar de um dia para o outro a ira sua. Você vai se irar sim, por muitas situações nós vamos nos irar, mas aí nós temos a justiça de Deus vivendo em nós. Nós vivemos com gratidão no Senhor, nós temos condições de pedir perdão. Mas a pessoa me fez algo terrível, A pessoa me fez algo terrível, eu não tenho condições de perdoá-lo. Veja só o verso 32.
Antes, sede um com o outro benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você não tem condições de perdoar outra pessoa com o teu perdão, mas você pode perdoar com o perdão de Cristo, porque Cristo é aquele que vive em nós. Então nós não vamos perdoar com o nosso perdão, porque nós não temos, né? Agora, quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, Cristo vivendo em nós, né? Assim como Deus em Cristo vos perdoou, vós perdoais, sede uns para com outros, sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, que palavra, irmãos, que ânimo para nós, né? Então, aí aqui nós temos um termômetro para ver aonde que está a nossa vida. Qual é aonde que está a nossa vida com o Senhor? Eu tenho essas características, né? Eu gostava muito de mentira. Eu tenho condições agora de falar a verdade, e eu estou falando a verdade, né? Então nós podemos medir a nossa vida espiritual, aonde que nós estamos, né? Porque se nós não temos ainda essas condições de deixar a mentira, né? Algo que traz muita dificuldade para nós, né? O verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem, né? Nós temos muito isso em nós, e o Senhor precisa tratar, né? A gente fala muita coisa que não deveríamos falar, né? E nós precisamos ir para o Senhor, porque se nós começar a falar coisa que não provém do Senhor, e nos irá, e não pedirmos perdão, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a entristecer o Espírito de Deus, né? Nós vamos primeiro entristecendo, e depois nós vamos apagando, e depois, até quando nós estamos entristecendo o Espírito ainda fala conosco. Quando nós falamos algo, ou temos alguma atitude que não provém de Deus, o Espírito toca na nossa consciência, ele cutuca nós. Agora, quando nós entristecemos ele, assim mesmo ainda ele... Agora, quando nós começamos, se eu não me engano, até 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses, que fala que nós podemos apagar o Espírito. Aí então a nossa consciência o Espírito já não tem mais, o Espírito continua falando, mas a nossa consciência já não ouve mais a voz do Espírito. Aí nós continuamos, e aquilo para nós começa a ficar normal, né? Algo que não é normal, porque o normal, porque nós nos revestimos do novo homem. Então o normal nosso agora é vivermos de forma que agrade ao Senhor, né? Agrade ao Senhor, vivemos pela justiça de Deus, né? Vamos um pouquinho a mais aqui em Efésios, capítulo de número 6. O nosso viver. Como eu falei lá, nós estamos aprendendo uma pessoa, nós não estamos aprendendo uma doutrina, mas nós estamos aprendendo uma pessoa. E aqui em Efésios 6, vamos ler a partir do verso 10. O nosso texto está no verso 14, mas para nós pegar todo o contexto, vamos a partir do verso 10, que fala assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Então ele começa, irmãos, nesse texto aqui, ele começa a mostrar para nós a condição nossa,
a graça de Deus para cada um de nós, e ele vem falando. Aí ele vai falar da condição da mulher, da condição do homem, de filhos. Então ele vai dar todo um processo, patrão, e ele chega aqui no verso 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora, então ele mostrou tudo isso, ele diz, agora para você conseguir viver essa vida, você precisa de uma armadura. Por quê? Porque a Bíblia diz que, e ele mesmo fala aqui, revestível, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele começa a falar que agora, depois que ele mostrou toda a condição nossa e a graça de Deus para conosco, aí ele coloca que essa luta, para nós vencermos, né, nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do poder dele, e nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E qual é essa armadura de Deus, né? Ele começa a colocar aqui no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então aqui está a armadura de Deus, e essa armadura nada mais é do que a pessoa de Cristo. Por isso que lá nós não estamos aprendendo um ensinamento, nós estamos aprendendo uma pessoa, né, que vai se expressar através da nossa vida. Por isso que nós podemos, e aqui no verso 14, que é o texto que nós estamos olhando, ele fala assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse cingir aqui significa colocar um cinto e amarrar firme, né? Então é a mesma coisa você colocar um cinto e amarrar firme. A verdade, você tem que estar firme. Agora, a couraça da justiça é algo que nos cobre as costas, os ombros. Então a couraça da justiça é aquilo que vai nos proteger, as nossas costas, todo o nosso corpo, a parte de cima do nosso corpo. Então ela vai proteger, né? Ela vai nos proteger totalmente. E aí a verdade é aquele cinto que a gente segura, que vai estar firme. Então não vai poder, o soldado, ele tinha toda a armadura dele, e aqui no cinto ele tinha algo que prendia, para que aquela armadura então não se soltasse, né? Aí os pés, ele tinha calçai os pés com a preparação do Evangelho, né? Então o que me chama a atenção, e é o nosso objetivo hoje, é estar, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça, né? Sabendo que nós não temos como produzir justiça. A justiça, ela vem do nosso Senhor Jesus, né? É um atributo de Cristo que Ele vai imputar no nosso viver, né?
E para nós encerrar, 1 Timóteo, capítulo de número 6. Primeira Timóteo 6. A partir do verso 11. A palavra do Senhor nos fala assim: Tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Aqui então está, irmãos, fugir de quê? Fugir da nossa natureza, fugir daquilo que nós éramos antes de crer no Senhor. Fugir da mentira, fugir da falsidade, né? Isso tudo nós precisamos fugir. Como é que nós fugimos disso? O próprio Senhor Jesus disse assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, para que nós possamos fugir de nós mesmos, nós precisamos tomar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nos apropriarmos da vida de Cristo em nós. Aí ele fala assim: antes segue a justiça, que é de nosso Senhor Jesus, a piedade, atributos de Cristo, a fé, ela é algo que Cristo vai nos dar, porque a palavra de Deus lá em Romanos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a fé vai ficar inoperante em nós, né? Porque a nossa fé natural, nós não temos fé, né? Nós temos uma fé natural que é aquela fé que, se você pode perguntar para qualquer cidadão que não conhece o Senhor, você diz: você crê no Senhor? Sim. O cara lá de cima, eu tenho fé nele, né? Mas a fé que nós estamos falando aqui é aquela fé fundamentada na obra que Cristo realizou por nós, né? Essa fé que o Senhor, e essa fé nós só vamos adquirir a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Então ela vai gerando fé em nós, né? E o amor é um atributo de Cristo, a constância, a mansidão é um atributo de Cristo, e devemos combater o bom combate da fé, tomando posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, porque cada um de nós fomos chamados, né? Lá em João, capítulo de número 15, 16... verso 16, a palavra de Deus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deem fruto, né? Então essa palavra, não foi nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu. Por isso que nós devemos combater esse bom combate. Que combate é esse, né? O combate nos principados, potestades, contra os dominadores desse mundo, né? E para que nós possamos combater esse combate, nós precisamos da armadura de Deus e dos atributos de Cristo, que está aqui: a mansidão, constância, amor, piedade, justiça, né? Nós precisamos disso tudo para que então nós possamos combater esse bom combate. Para que nós tomamos posse da vida eterna. E o que é tomar posse da vida eterna? É nós ter plena certeza que não é mais aqui o nosso lugar, né? Irmãos, se nós, como
o irmão Robson colocou com muita propriedade, graças ao Senhor. Ele falou: se nós vivermos a nossa vida aqui sem uma expectativa da volta do Senhor, nós nunca vamos combater esse bom combate, né? A nossa vida precisa estar pautada na volta de nosso Senhor, né? Porque senão nós nunca vamos nos preparar. O Senhor, se nós vivermos a vida, o Senhor até agora não voltou, Ele vai demorar muito ainda. Nós não nos preparamos. E a palavra de Deus diz, e o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, né? Você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Então esse é o nosso encargo, tomar posse da vida eterna. E o que é tomar posse da vida eterna? É estar preparado. Se o Senhor voltar amanhã, como que está as nossas vidas, né? De tudo aquilo que o Senhor nos deu nessa noite, a justiça é dele, a obra que Ele fez por amor nosso. A única coisa que Ele diz assim, você se despiu do teu velho homem, agora você se revestiu do novo homem. Agora você tem que viver como esse novo homem exige que você viva, né? Se você se irá, peça perdão, né? Não deixe para amanhã, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Aquilo que nós falávamos que desagradava o Senhor, que é palavras vãs, que não trazem nenhum benefício para o Senhor, deve ser deixado, né? Então, irmãos, como nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor, né? Para que nós devemos, o anelo nosso da igreja, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, né? Deveria ser: Senhor, na parte da manhã nós temos alguns têm um tempo com o Senhor, abre a palavra com o Senhor, ora ao Senhor. Será que a gente almeja: Senhor, será que é hoje que o Senhor vai voltar para me buscar, Senhor? Esse mundo está tão difícil. Mas muitas vezes nós nem sequer pensamos nisso. Nós já pensamos quem vai ser o nosso presidente. A gente vive já os 4 anos seguintes, já dizendo assim, mas ele não vai conseguir fazer nada nos 4 anos, vai ter que ter mais 4 anos. Irmão, nós temos que ter a consciência de que nós devemos: Senhor, não permita que nós vivamos mais 4 anos aqui, porque se já está ruim agora, imagine daqui a 4 anos. A igreja do Senhor está sendo esmagada, né? E isso é permissão do Senhor, sabe por quê? Porque lá no Velho Testamento, quando eles iam fazer o azeite, eles pegavam azeitona, né, no tempo devido, e para extrair o azeite, o que eles faziam? Eles esmagavam, eles trituravam, para que então pudesse sair o azeite, né, o melhor que tinha ali. Então o Senhor vai permitir que a sua igreja nesses dias seja esmagada. Por quê? Para que o bom perfume de Cristo possa fluir de nós, né? Então vamos almejar a volta do nosso Senhor, né? Porque quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais nós vamos ser esmagados, né? Então, se tu pegar como o Thomas sempre fala, tu pega uma rosa, esmaga ela, qual é a vingança dessa rosa para nós? É o perfume dela, que vai ficar encalacrado nas nossas